Vamos começar o nosso Revista Alto Astral? Olha como ele está bonito hoje. No inverno a gente fica tão mais elegante, né? Fala sério. Também, tudo bom, bom, meu lindo? Tudo ótimo. Tudo ótimo também, Gosto graças mais a de ver Deus. você colorida. Olha, eu já coloquei um laranja. Traz uma energia de quê? Um laranja de forte, alegria, assim. de felicidade e espanta energia negativa. Olha também para bom. mandar embora aquela cor cinza que está lá fora. A gente precisa trazer um pouco de cor, né? É o segundo dia já de chuva direto. Aliás, quero desejar antecipadamente feliz ano novo, porque amanhã, dia 20 de março, a gente comemora o início do ano novo astrológico. Ah, é? Popularmente a gente diz que o ano novo astrológico começa hoje, dia 19 de março, que é dia de São José. Que legal! Que nós vamos falar um pouquinho dele também daqui a pouco. Feliz ano novo pra você também. Você viu a imagem da Paulista? Até bom pra gente atualizar como tá, de repente você vai sair de casa logo mais, olha só. Tá nubladinho, acabei de passar por lá, ainda tá meio cinza. E um friozinho. Assim. Bom, né? Ai, hoje ano bom também, não tô reclamando do frio não. Vamos conversar? Ai, que revista legal! Então, eu trouxe a revista para agradecer, vou falar rapidinho, que eu sei que o nosso tempo sempre é curto. Essa revista é um jornal que durou durante 3 anos, chamado Samadhi, de distribuição gratuita em todo o Brasil. E essa é a revista, o jornal virou revista. E graças a um trabalho legal que eu faço, me chamaram para fazer uma entrevista. Quero mandar um beijo para Samira Chaine, que é a editora. E quem quiser essa revista, ela não vende nas bancas, ela é distribuída gratuitamente. E além da entrevista, tem um monte de coisas legais, de vários profissionais esotéricos. A gente pode entrar no Facebook da Samadhi, ou no meu site, ou na internet, as pessoas podem encontrar. Chique, gente, como ele tá lindo nas fotos! Eu achei... Olha cada foto linda! Bacana. Que astral bacana que você tá aqui, adorei! E aí eu conto um pouquinho do Revista da Cidade também. Também? Ah, depois eu quero ler. Essa é minha? Essa eu trouxe pra você. Ah, que bom! Você beijo ganhou lá, pessoal da Samadhi. Parabéns! Obrigado! Vamos conversar sobre, então, nosso novo Papa, Vamos. Papa Francisco, que com certeza tem uma série de números regendo aí as datas em que ele está sendo impulsado, a data em que ele foi escolhido, né, para assumir o papado. Isso tudo significa muito, né, em torno do que ele vai ser, do que ele vai significar para todo o povo católico, né? Eu acho que é muito importante a gente poder falar um pouquinho da trajetória dele, até porque, os números dele são números extremamente interessantes. Então, comparados com o Papa Bento XVI, são números realmente voltados para uma vida de liderança espiritual. O novo Papa, que foi eleito agora, o Jorge Mário Bergoglio, que na verdade perde, né, a identidade, vira o Papa Francisco. Vira o Papa Francisco. Ele tem como caminho de vida o número 3. O que significa isso? Uma pessoa que através da boa comunicação, da alegria nas palavras, consegue com amorosidade levar com disciplina uma mensagem nova. Então ele nasceu para se comunicar com o mundo. Olha que bacana. Geralmente as pessoas... já tem isso na missão dele. Na missão dele, no caminho de vida dele, é usar a comunicação a serviço da espiritualidade. É um homem justo, verdadeiro, correto, gosta de retidão e de justiça, porque além do número 3, ele carrega o número 8 na alma. Então esse vai ser um Papa que dai a César o que é de César e não tem perdão. Muito justo. Muito justo. Não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa justa e firme, como a nossa presidenta, a Dilma. A Dilma, ela tem um número 8 forte. E você vê que ela leva a liderança dela ao pé da letra, né? Agora, ele também tem ele está num ano pessoal 7. O que significa isso? Empossar num ano 7 reafirma que a missão dele é a espiritualidade. Já que o número 7 é o número da espiritualidade, do sacerdócio, do celibato, inclusive. Né? O caminho dos monges, dos padres, dos sacerdotes de uma maneira geral, eles estão sempre ligados ao número 7. Então ele empossou num ano 7, isso é extremamente... Agora, o mais legal de tudo, que o destino dele é um destino 7. Ou seja, além dele estar num ano 7,
ele tem um destino 7. Ele nasceu para ser um grande sacerdote. Olha que bacana, para ser um grande líder, né? Para ser um grande líder. Que bacana. E tem alguma coisa na numerologia dele que fala justamente sobre essa questão da humildade, da simplicidade, do trabalho voltado aos pobres? Tem. Por quê? Porque, na verdade, isso tem até a ver com os números dele com relação às vidas kármicas. Ele já foi um rei, isso na Grécia Antiga. Sempre líder, né? Sempre líder. Ele foi um rei e ele achava que o dinheiro comprava tudo e o que o dinheiro comandava tudo, então ele mandava fazer barbaridades por conta do dinheiro. Né? Barbaridades em todos os sentidos, corrupção, crimes. Passava por cima de quem precisasse. E ele também teve uma vida em que ele foi um dos perseguidores, não seguidores, perseguidores de São Francisco de Assis. Nossa! Pois é. Agora eu arrepiei. Então ele viveu também na Europa, na época de 1100 e pouco, que foi a época que São Francisco de Assis nasceu, que é a época que é 1182, por aí, entre 1182 e 1100, ele viveu e foi um dos perseguidores de São Francisco. Então, não por acaso, vem nesta vida para assumir a liderança de uma das instituições religiosas mais antigas e mais poderosas, mais influentes do mundo, que é a Igreja Católica. Ele, não por acaso, é um Papa latino, e você sabe que a maior concentração de fiéis da Igreja Católica está por aqui. Então isso conspirou para o destino dele, ou seja, nada é por acaso. E ele também assumiu o nome Francisco. Se foi intuitivamente, se foi algo imposto pela Igreja, nós nunca vamos saber. Mas, como eu digo, nada acontece por acaso. Ele teve uma vida muito difícil perseguindo São Francisco de Assis. Gente, que interessante saber que tudo tem a ver com o que ele está vivendo agora. Sim, e este Papa, por exemplo, ele está na 20ª vida dele. Ele já teve 19 encarnações anteriores a essa. Então ele tem uma maturidade espiritual, um desprendimento espiritual muito grande. Por isso, a necessidade de ser justo e de favorecer os pobres. Uma outra coisa interessante, Rê, que a gente não pode esquecer, que o mês de março foi quando ele foi empossado, eleito. Ele estava numa vibração 37, né? Ou seja, 3 mais 7, 10, que dá 1. 3, comunicação, 7, espiritualidade e 1, a liderança. Ele iria ganhar de qualquer maneira. Já no mês de abril, maio, junho, ele vai estar na fase mais importante do papado dele. Então, quer dizer, ele entra, além das energias pessoais serem... Isso para este ano, né? Para este ano. Mas isso conta muito para quando este primeiro passo foi dado. Diferente do Papa Bento, que assumiu com energias péssimas na época em que ele assumiu. Inclusive num ano 9. Que num ano 9 a gente não termina nada que a gente começa. A coisa não é duradoura, não vai longe. Então, para este Papa, o papado dele vai ser longo, ele vai ser firme, vai ser rígido, vai ser um homem que vai manter as tradições, tentando seguir a mensagem de um mundo novo e de uma história nova para a Igreja Católica. Agora, a gente sabe que, antes de falar de São Francisco, que eu queria falar dele também um pouquinho, a gente sabe que a gente tem as profecias de Nostradamus, né? Ih, Nostradamus também falou alguma coisa do Papa Francisco? Lembra que tem uma lenda... Bom, primeiro a gente tem que lembrar que as profecias de Nostradamus não são consideradas por muitos estudiosos. Porque ele dava a previsão expressivas. E muitas das previsões que ele fez, a gente sabe que não aconteceram, como o fim do mundo em 2000. Ufa, né? Também que a gente pode continuar um pouquinho mais, né? Mas, o que o Nostradamus dizia? Que um Papa negro marcaria o fim de um império do catolicismo ou de um poder da Igreja Católica. Bom, Papa Francisco é um Papa que vem de uma instituição jesuíta. E aí o que acontece? Hoje a gente já encontra na internet
estudiosos que creem nas previsões de Nostradamus e que ligam o Papa negro não à cor, mas pelas vestes, porque os jesuítas só usam a cor negra. Então estão querendo já colocar uma simbologia por trás disso. Exatamente. E aí, o que acontece? Eles dizem que esse Papa negro marca o fim de um período difícil da igreja. Não é que ele marca o fim de um império, marca o fim e traz uma transição importante para a Igreja Católica. Ou seja, com a simplicidade, com a resignação, com a defesa aos pobres, sem a ostentação. Tanto é que eu li agora essa semana umas matérias que eu achei interessantíssimas, inclusive porque ele está quebrando muitos protocolos ritualísticos e até de ostentação. Principalmente que envolve pompa. Exatamente, além do ritual da liturgia da igreja, estou dizendo das pompas. Que tem a ver com aquele cuidado extra que se tem, né? Isso, com as roupas especiais. Então, eu acho que este Papa, e olhando a numerologia dele, eu tenho certeza que é um Papa que vem para instaurar para a Igreja Católica uma coisa muito boa. E é legal porque com isso ele mostra realmente que não precisa desse tipo de coisa, que isso é a famosa perfumaria, né? E que para você ter Papa, para você passar uma mensagem, para você liderar toda uma nação, um povo, você não precisa desse tipo de coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do número 13 na vida do Papa. Eu estava até procurando aqui, achei umas coisas interessantes. O 13 na vida do Papa, dizem, né, que está tendo uma série de coincidências com relação a esse número. Certo. Papa argentino tem 13 letras. Isso não existe. Não tem nada a ver? Não. Papa Francisco tem 13 letras. A idade em que ele foi agora impostado Papa são 76 anos, então 7 mais 6, 13 também. Ele foi eleito no dia 13. E aí se você somar o dia em que ele foi eleito, né, que é 13 de 3 de 2013... somando 1 mais 3, mais 3, mais 2, mais 1, mais 3, dá 13 também. Tem alguma coisa a ver isso? Ou é tudo coincidência? Assim, eu acho que coincidência nunca existe, né, Rê? É o que eu acho também. Mas essa conta que foi feita, pelo que você me contou aí, pelo número de letras, ela não existe para numerologia. Porque é só o nome de batismo. A gente não trabalha com quantidade de letras. Nós convertemos as letras em números e aí nós somamos. Mas então, por esses exemplo, números 13 tão constantes em várias situações, tanto no dia que ele foi impostado e tudo mais, pode trazer alguma energia do número 13 para ele? Então, 13 é o número da transformação, da grande mudança. Então, se a gente for olhar como um símbolo que está vindo do inconsciente das pessoas, da humanidade para este Papa, então ele é a grande aposta da transformação que os católicos querem ou desejam. Agora, não adianta, porque pelos números que ele tem, o tradicionalismo dele dificilmente vai modificar questões que as pessoas querem que a igreja modifique. Há tempos, né? Há tempos, como o casamento homoafetivo, eu acredito a questão que do aborto, agora, uso de anticoncepcionais. Isso. Agora, o que eu acredito que ele vai lutar isso de uma maneira muito forte e incisiva, que é a questão da pedofilia. Por favor, né? No mínimo, né? Pelo amor de Deus, só faltava, né? Isso, exatamente. Agora, tem coisas muito legais. Você está falando dos números do Papa, desse 13. Quando a gente vai estudar a numerologia de São Francisco de Assis, a gente tem uma surpresa ainda maior. Vamos fazer o seguinte? Sim. Uma pausa rápida para a gente entrar no assunto São Francisco de Assis? E aí eu te conto tudo. Vou dar um recadinho Vai lá, que eu sei que agora vai ter chuva doce aqui. Será que vai ter chuva de doce hoje? Estúdio. Vai? Ai, que delícia. Deixa eu ir lá logo, então. Vai lá. Beijo, André. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo. André, não esqueci de você. Já, você lembra de mim. Tá aqui, ó. Você sabe que o primeiro ovo de Páscoa que eu ganhei hoje, esse ano, foi seu e do Doná. É? E com certeza ele já não existe mais. Não, né? tá lá. Sabia. Vou guardar agora aqui no chocolate pra ninguém. Bom, vamos falar então de São Francisco de Assis. Você trouxe informações muito bacanas para que a gente conheça mais a vida e a obra deste Você sabe, santo, né? Rê, você é uma pessoa espiritualizada, que eu sei, crê em numerologia. Nós teríamos assunto para ficar o dia inteiro se a gente quisesse aqui, tá? Então eu tô falando de uma forma bem resumida. Tá, inclusive a Luísa tá perguntando qual a data de nascimento de São Francisco de Assis. Você tem aí? São Francisco nasceu no dia 5 de julho de 1182. Beijo, Luísa, obrigada pela audiência. E ele desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Porém, as pessoas comemoram o
dia de São Francisco, no dia 4 de outubro de todo ano. São Francisco é um dos santos mais populares da Igreja Católica, tanto que São Francisco é esse que está aqui à esquerda. Esse aqui, né? Sempre que sempre que você vê uma imagem do santo com os animais, com pombas, com um terço aqui amarrado na cintura. Eu adoro as imagens de São Francisco. Eu amo, eu tenho em casa. Atrás essa de madeira também. Aliás, ele é o protetor dos animais. Protetor dos animais e da ecologia, do meio ambiente. Tanto que ele era poeta e versava, falando que Deus estava presente na natureza. Ah, que bacana. Tá? São Francisco era um filho de comerciantes de tecido, riquíssimos, e que tinha uma vida mundana. Ele gostava da farra, ele gostava da bebida, ele gostava de tudo que era mundano mesmo. Ele gostava dos excessos. Ele gostava de ficar o pé na jaca. Exatamente. Trazendo para o nosso mundo. Exatamente. Ele teve uma juventude irrequieta, uma juventude totalmente fora de controle, mas aos 26 anos de idade, ao entrar numa igreja, que estava em ruínas, ele ouviu a voz de Deus, teve um chamado divino, de que ele deveria abandonar tudo e seguir a reconstrução da fé. A reconstrução não só daquele templo, mas também da sua fé e da fé das pessoas. E então, em alguns livros a gente tem até uma imagem linda de São Francisco, que é quando ele se decide pela igreja, pela fé, pelo chamado de Deus, ele tira as vestes no meio do povoado onde ele morava e sai nu, andando para ir para o monte, para ir para a caverna, rezar. E muitos achavam que ele poderia estar enlouquecendo na época. Mas na verdade isso foi o despojamento, a primeira atitude. Como uma libertação. Uma libertação, e aí ele passou a se dedicar aos leprosos, aos doentes. E quais foram os milagres atribuídos a ele para que ele virasse santo? Então, antes de falar dos milagres, eu queria só dizer o seguinte: o caminho de vida, na numerologia do São Francisco de Assis, a gente tem o número 6, que é o caminho do amor. Então ele tinha um caminho que o amor ao próximo teria que ser dedicado. E ele tem um número muito parecido com o do Papa Francisco, que é justamente esse 6. Embora esse Papa seja rígido, vá querer levar tudo ao pé da letra, tudo com justiça e retidão, ele é um Papa alegre, um Papa amoroso, simpático. Isso dá pra ver no semblante dele, né? Essa empatia que o Papa Bento não passava. É verdade. Mas o Papa Bento tinha uma dificuldade zero, lembra que eu falei aqui? Então ele tem dificuldade em se relacionar. Ele não poderia ser um líder, ele teria que ficar nos bastidores. Um grande teólogo, como ele sempre foi, né? Um filósofo e por aí vai. Agora, já no caso de São Francisco, ele também tinha um destino 11, ou seja, ele era um mestre e continuaria sendo mesmo depois do desencarne. Tá? Agora, ele fez muitos milagres, como você me perguntou. Eu acho que não vai dar tempo de você contar hoje, você contar na próxima. Pois conto na próxima. Uma pena, mas olha, tem muitas pessoas perguntando aqui, inclusive uma dúvida que eu tinha, só pra gente concluir rapidinho. Quer dizer então que ele para a numerologia, o que vale é sempre o nome de batismo. Ele mudando agora para Papa Francisco, não se faz uma nova numerologia com o número que ele foi empossado? Fazemos. Como se fosse uma data de nascimento nova? Então tudo isso que eu falei hoje, Papa Francisco dá um 7. De novo, que não dá o 13 como estão falando. Então muda porque mesmo. Você vai transformar a letra em números, somar e vai dar um resultado. Entendi. Eu queria só fechar a nossa conversa com uma frase linda de São Francisco de Assis, que diz assim: olha, ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. Ai, que legal. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Então a mensagem de São Francisco é a coisa mais linda. Realmente. É o tipo de mensagem de humildade mesmo. De humildade, de resignação. Seja humilde, porque com certeza você não só vai conseguir aprender muito na sua vida, mas também vai conseguir passar ensinamentos, né? Não posso esquecer também, antes de te dar o tchau, sei que o diretor tá lá correndo. Hoje é dia de São José, Pai de Jesus, dia muito especial, dia que a gente pode fazer os nossos pedidos. Inclusive, ele protege não só a igreja, mas os trabalhadores e as famílias. Tá certo. Tá bom? O André volta na quinta-feira para aí sim fazer os atendimentos. Muitas pessoas mandaram os e-mails aqui, mas
hoje não deu tempo, tá? Porque a gente precisava conversar mesmo sobre este momento claro, que estamos vivendo, eu né? Adorei trazer. Obrigada, André. Um beijo. Beijo pra você. Bem, tá? Tá falando seus telefones, conta aí pra gente. 2122-4238, 0 operadora 1. Tá bom. Tá bom? Beijo, Beijinho. queridão. Tchau, tchau. Até. Tá vendo, gente, como é importante a gente conhecer a numerologia, porque realmente influencia e muito no momento que a gente está vivendo agora, né? E no caso de um líder mundial, essa influência também diz respeito a todos nós. Agora, vamos falar de uma influência boa na sua vida?